Oi, oi, você viciado em séries, você viciado em café. Estamos iniciando o nosso Coffee Cast. Meu nome é Henrique Redondo e aqui eu sou anfitrião desse bate-papo. E a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, filmes, séries e tudo mais que a gente tem vontade. Faz um tempinho que a gente sumiu? Faz, mas quem ouviu o podcast anterior, que na verdade não foi um podcast, foi mais um bate-papo, entendeu os motivos. E se os motivos foram entendidos, agradeço quem pôde ajudar, quem ouviu, quem compartilhou. Foi um pouco de surpresa, um pouco de choque o que aquele vídeo causou, porque a gente não estava esperando, era só uma maneira de tentar fazer a coisa andar, chamar atenção de alguma forma. Mas a internet está fora do nosso alcance. Foi por um monte de lado, chegou bastante gente nova, então se tiver alguém novo ouvindo isso aqui, que se inscreveu por aquilo lá, e não está sabendo onde está se metendo, é aqui que você está se metendo, então seja bem-vindo, ou não, né, vai se inscrever, não sei, mas aqui eu conto com meus amigos Carlos Kineves. Olá, Carlos. Ei, tudo bom, Henrique? Tudo bom, que loucura, né, Carlos? Que loucura. O que aconteceu, menino? Eu não entendi ainda, tô tentando entender o que ocorreu naquele último cast, se foi a temática que infelizmente, né, atraiu, ou o que rolou. Espero que as pessoas que tenham se inscritos não achem que, né, a temática é esse tipo de temática. Não, e aceitem o que a gente produz aqui. Não, aquilo foi uma coisa eventual porque você é do Sul, então vamos aproveitar. Como é que estão as coisas, cara? Deu uma melhorada, deu uma apaziguada? Como é que tá a situação hoje em dia aí pra você? Depois desses 2 meses praticamente, tá muito melhor, né? Como eu vinha conversando com vocês, há muitas intercorrências agora que nós vamos ter que resolver e que estão aparecendo, questões de saúde pública, questões sociais, e enfim, que nós vamos ver aí reflexos econômicos pelos próximos tempos. Mas, né, eu acho que o que era urgente, que era salvar vidas e manter as pessoas em segurança e vestidas e com alimento, isso tudo foi resolvido graças ao apoio do Brasil todo, né? Também apoio de outros países, e as coisas estão começando a se ajeitar, graças a Deus. Foi muito importante a gente ter gravado, vocês, né, praticamente, terem gravado aquele podcast diante das atuais situações. Então, eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa, principalmente por conta do Carlos, né, ele estar ali vivenciando tudo aquilo, então a gente precisava fazer a nossa parte. E que bom que a gente conseguiu passar a informação direta da fonte. E foi o que a gente estava no nosso alcance também, né? Eu lembro que eu chamei você e falei, Gabi, o que a gente pode fazer é isso, vamos fazer? Você falou, vamos. E aí a gente fez, né? Sim. Mas eu fiquei surpreso com as numerações, assim. Sim, eu também. Eu realmente não esperava, assim. Não achei que ia... Que ia bombar, literalmente. Não, né? E nem é uma coisa legal que a gente vem produzindo há tanto tempo. Foi pra chamar atenção pra uma situação. Espero que tenha chamado. Sim. É o que eu falei pra vocês. Daquelas 2.000 visualizações, se uma pessoa ajudou, eu já fico tá bom, tá ótimo. Né? Então, o objetivo foi alcançado. De certa forma ele foi alcançado e pra mim tá bom. Gabi, o que você fez nesses 2 meses que a gente... 2 não, né? A gente gravou há 2 meses, você tá sumida desde janeiro de 2020. O que você fez nesses 4 anos? Trabalhando, né? Surtando de vez em quando. Muitas coisas, né, aconteceram, mas o importante é que estamos aqui, firmes e fortes, né? Esse canal não vai morrer, e é isso. Mas tô bem. Um dia de cada vez. Gabi, nesse período você leu muito? Tentei, confesso que tentei. Gostaria de ter lido muito mais, porque esse ano eu coloquei uma meta assim bem abusada. Não, bem abusada pra minha vida, entendeu? É porque não sei se você tá sabendo, mas o tema do podcast de hoje são os livros de cabeceira. Não sei se você recebeu a pauta. Não sei. Não sei se você tá sabendo, se você não caiu aqui de paraquedas.
Não, então, com certeza. Já tá aí falando, você tem o costume de ler, Gabi? O que você mais gosta de ler entre os temas, gêneros de livro, né? Eu não sei, gente, eu leio muito pouco. Então a Gabi hoje que vai guiar esse podcast de uma maneira culta e literária. Eu adoro que você joga toda a responsabilidade pra mim. Não, eu sou sincero. Eu não sei sobre livros, eu não acompanho essa série. Então, não, eu leio algumas coisas. Depois, o que eu leio é pra depois. Eu quero saber de você, Gabi. O que você costuma ler? Você gosta daquelas coisas motivacional, de mudar o mindset? Você já vai pra um negócio de autoajuda, tipo, tô triste, preciso ficar feliz. Você gosta de ficção? Qual que é a tua vibe? Romance, você gosta de 50 Tons de Cinza, um negócio mais assim? Ai, Henrique, só você, viu? Mas então, como eu falei, acho que teve um podcast que a gente até conversou sobre isso referente às séries. E para livros, para mim, também não é muito diferente. Eu gosto muito de ler aquilo que eu tô sentindo no momento. Então, se eu tô afim de ler algo referente a um livro de autoajuda, eu vou ler. Se eu sinto que, não, agora eu quero ler um romance, eu vou ler uma ficção, né? Eu vou ler de acordo com o que eu tô sentindo. Tanto mas que você, desculpa te interromper, mas é porque fiquei curioso. Você busca isso, tipo assim, estou sentindo, sei lá, paixão, vou ler um livro de romance. Você nunca vai pela capa, tipo, achei esse livro uma capa bonita, vou ler ele. E aí você abre e lê sem nem saber do que ele se trata? Eu sou totalmente pela capa. O que me atrai é a capa. Eu tenho, tanto que eu leio pelo Kindle, eu tenho alguns livros físicos, né? Mas eu leio muito pelo Kindle por conta da praticidade, né? O peso. Tem alguns livros que eu gosto de ter eles físico, que eu falo que são os meus livros de coleção, né? Que é aqueles que eu não me desfaço de maneira nenhuma, mas a maioria dos livros eu tô lendo pelo Kindle. Né? E muitos do que eu começo a ler justamente ou porque eu vi uma indicação de alguém, né, de alguém que eu sigo, ou muitas vezes é pela capa. Se eu vou comprar um livro na livraria, se eu tô lá no shopping, tô andando e vejo aquelas, né, entro na livraria, quero escolher um livro, eu vou pela capa. Se eu tô no Kindle, né, se eu olho pelo Kindle, muitas vezes eu já sei os temas, né, dos livros que eu tenho ali. Então, eu já consigo ir pelo que eu tô a fim de ler. É meio confuso? Nem eu entendo. Não, eu entendi. Né? Porque indo por essas questões de capas e tal, vai parecer um merchan, mas não é. Mas se eu fosse ler porque eu achei uma capa legal, eu ia acabar lendo todos os livros da Dark Side Books. Sim. Porque são maravilhosos. As capas daquele negócio eu fico olhando e falo, nossa, que coisa linda. Mas aí o gênero já não me atrai tanto. Então, mas eu descobri que eles têm um monte de coisa, menina. Não é só de terror? Não, tem terror, tem romance, tem quadrinhos. Inclusive eu comecei a fazer uma coleção de quadrinhos deles lá, que depois a gente chega a falar sobre isso, tá bom? Olha, me mande foto depois, por favor. Vou te mandar. Enquanto isso eu vou perguntar pro Carlos. Ô Carlos, você tem o costume de ler? O que você gosta de ler? O Carlos tem cara de quem só lê livro de advocacia, fica lendo lei, estudando Código Penal, do livro que tem 700 folhas. Como ele vai nos processar. Exatamente, nossa, tô perdido. Eu acho que eu dou mais motivos para ser processado por vocês do que vocês para mim, mas enfim. Nossa, a Gabi, ela queria te mandar preso. Ela já consegue. O único caso de prisão perpétua no Brasil seria o meu. Seria o seu, pela Gabi. Com certeza. Ganharia fácil, assim. O juiz iria olhar e falar assim, já era. Prisão perpétua pro Carlos. Mas uma coisa até que a Gabi tava falando, e algo curioso que eu nem... Gente, olha como estou estudado nesse dia. Eu nem sei se faz parte da pauta, mas ela citou a questão do Kindle, né? De fazer a leitura no Kindle, que é essa leitura digital, digamos assim. Cara, me prende o dia que eu for ler num Kindle. Eu realmente não consigo. Eu preciso e eu dependo do livro físico para estabelecer uma leitura.
Para mim, o Kindle, no momento em que eu estou lendo o Kindle, se eu tenho um livro ali, ele passa a ser como se eu estivesse olhando as redes sociais. Eu não consigo dar a mesma atenção para o livro, para a literatura, que eu dou para um livro físico. Mas, enfim, eu costumo sim ler, eu tenho normalmente metas de leitura anual, assim, de quantos livros eu quero ler, e tem algo muito parecido com o que a Gabi disse, assim, eu vejo que para mim funciona por épocas, assim, por momentos da minha vida, pela disponibilidade de tempo também, pelo meu nível de estresse, porque às vezes eu tô num nível de estresse que eu não quero uma leitura pesada, eu não quero ficar pensando muito, então eu corro para aquelas obras, às vezes até, digamos assim, infantilizadas, que não vão me exigir muitas questões cognitivas para ficar lidando com palavras difíceis, porque isso eu faço meu dia inteiro de trabalho, então é o que às vezes menos eu quero. Então, assim, eu tenho metas anuais, né? Esse ano eu tô com uma meta mais alta do que normalmente eu tive nos outros anos, justamente porque depois que eu passei pela faculdade e que eu cursei um curso que me obrigou a ler muito e que eu comecei a trabalhar numa profissão que me obriga a ler o tempo inteiro e a me comunicar por meio da escrita, eu comecei a relaxar um pouco na quantidade de leitura que eu fazia. Na minha infância e na minha adolescência, eu era um devorador de livros. Eu lia muito. Tanto é que a professora de literatura, ela tinha uma listagem a cada ano do ensino médio, dos 3 anos do ensino médio, em que ela pedia para que os alunos lessem aqueles livros. E normalmente eram, assim, sei lá, uns 10 livros por ano. E eu lia no primeiro mês daquele ano, os 10 livros, e ia pedir para ela mais livros para eu continuar lendo, porque eu realmente sempre fui um devorador de livros. E quando veio a faculdade, que eu entrei nessa dinâmica de leitura muito mais técnica, né, e profissional, eu acabei desdeixando desse hábito, acabei deixando isso para trás, e comecei a perder esse hábito de ler outros livros e ler outras coisas que não estivessem ligadas intrinsecamente à minha profissão. Então, agora eu estou tentando começar a readquirir isso e a trabalhar essa dinâmica de novo. Desdeixada, Gabi ficou chocada com o seu vocabulário extenso. Isso é um menino que lê muito, né? Exato, ele tem argumentos, Gabi. Tem argumentos. Sim, deixa eu só dar uma complementada aqui. O Carlos falou na época de escola. Gente, como eu lia também na época de escola. Uma porque eu acho que a gente era adolescente, não tinha muito o que fazer na vida, a não ser ir pra escola, né? E eu, vivia na biblioteca. Eu não lembro aquela coleção, provavelmente todo mundo já viu essa coleção da nossa época, né? Que essa juventude não deve ter visto nada disso, mas eu lembro que tinha uma coleção muito legal, né? Que sempre tinham histórias e muitas vezes eram umas histórias meio nada a ver. Tô lembrando isso agora, não tinha muito sentido nas histórias, né? Mas eu lembro que eu pegava, 2, 3 livros na biblioteca e eu lia por semana, porque eram uns livrinhos mais finos, né? De uma linguagem mais rápida, né? E eu lembro, assim, de ler e entrar naquele universo e me desligar um pouco do mundo real. Isso era muito legal, coisa que hoje em dia eu não consigo fazer tanto dessa forma. Gente, olha que curioso. Eu fui um cara... sempre tive muita dificuldade de ler. Eu sou analfabeto, tô brincando. Porque eu não consigo... Eu tava levando muito a sério. Não, eu vou falar sério, Eu sempre tive muita dificuldade de ler, porque... eu não tenho TDAH, não tenho nada disso, mas eu sempre fui muito agitado. E eu não conseguia achar interessante o hábito de leitura. E teve um período na minha escola que a gente tinha seminário de livros. Então a professora passava um livro, a gente tinha que ler, e aí no final daquele semestre
a gente fazia uma roda na sala e aí a gente ficava debatendo o livro, além de entregar um material escrito para ela sobre o livro que a gente leu durante aquele semestre. E o primeiro livro, eu lembro que foi o Cyrano de Bergerac. E eu fui ler aquilo, eu tava, sei lá, acho que na 4ª, 5ª série, eu não lembro, mas era por aí. E é um livro muito difícil para um adolescente, uma criança que tá na 4ª, 5ª série. Cheio de palavra estranha, uma história confusa, o cara se apaixona pela lua, ele tem um narigão, sabe? Umas coisas meio caóticas, assim. E aí eu fiquei muito emburrado com aquilo ali, e aí eu lembro que no seminário eu falei umas groselhas, que não tinha nada a ver, mas não porque eu não tinha lido. Eu li, é que eu não entendi o livro. E aí ela falou, você tá ficando maluco, você não leu o livro, não sei o que. Começou a acusar de que eu não tinha lido o livro, e eu fiquei muito bravo com ela, porque eu li, minha mãe comprou o livro, eu li, e ela tava falando que eu não tinha lido. Então todos os outros seminários, por eu ter ficado furioso com ela, eu passei a buscar o resumo do livro na internet, porque um amigo da minha rua, ele já tinha internet. E aí eu ia na casa dele de final de semana e ficava caçando no Google resultados para aquele livro. E aí eu ia picotando essas pequenas informações e agregando no meu trabalho escrito. Olha, desde aquela época, pessoal, hein? Olha, só que hoje em dia ia ser, como é que fala? Preso por plágio. Mas desde então, eu fiz isso em todos os seminários, e todos os seminários eu fui muito bem. E aí eu acho que eu criei um negócio inconsciente na minha mente, de que tipo assim, eu não preciso ler, eu posso ver o resumo. E eu nunca fui de pegar um livro para ler depois disso. A não ser quando eu cheguei mais um pouco na minha fase de adolescente, que eu comecei a acompanhar muita história de fantasia, tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter. E aí você fica, nossa, que legal. E aí você joga RPG também. RPG basicamente é contar a história. E aí eu comecei a ter esse interesse em ler de novo. Só que eu não conseguia me prender num livro. Eu comecei a ler Senhor dos Anéis, nossa, que livro chato. Nossa, eu assisti o filme muito mais rápido, muito melhor. E meio que abandonei o livro. Até que a gente chegou em 2007, eu acho, por aí. E um amigo meu apresentou pra mim os quadrinhos do Watchmen. E eu li aquele quadrinho, eu acho que assim, em 3 dias. Ele me deu uma edição definitiva, que tinha acho que são 12, 10 exemplares. E eu li de uma vez, assim, eu li rapidinho. E eu achei aquilo sensacional. E foi aonde eu vinha, muitas, entre aspas, me apaixonar pelos quadrinhos. Então eu não sou um cara que lê livros, eu sou um cara que lê quadrinhos. Só que há muito tempo, eu não gosto de quadrinhos de super-herói, não, essas coisas. Tanto que eu até li o famigerado The Walking Dead, lá naquela época, eu já conhecia, quando saiu a série, eu falei, nossa, que legal, fizeram uma série do quadrinho que eu li há trocentos anos atrás. E aí, eu nunca fui de pegar um livro para ler. O tempo passou e eu ainda não pego livros para ler. Mas eu descobri que existem quadrinhos para adultos que são quadrinhos muito bons. Eu sei que eu já fiz aqui um breve merchan, mas a Dark Side Books, Gabi, por exemplo, ela tem uma seção só de graphic novel, que são só os quadrinhos. E aquilo é muito bom, cara. É muito bom. Porque são os quadrinhos, assim, com umas histórias muito macabras, muito adultas. O desenho é legal, a história é legal, flui, você vai virando as páginas e vai ficando interessante. E eu não consigo ter isso com livro. Eu não consigo abrir um livro e ler um livro, porque acho que na 3ª ou 4ª página eu já tô ficando irritado. Será que é porque você é mais visual? Eu acho que sim, eu acho que eu tenho essa safadeza do seminário que eu trouxe comigo. Porque não é verdade. Essa malandragem do seminário fez eu não ter interesse por livros. Porque eu fiquei revoltado, porque eu li o livro e ela falou que eu não tinha lido porque eu não entendi, só porque eu não entendi o livro, ela falou que eu não tinha lido. E aí eu falei, então se eu meio que inconscientemente absorvi que tipo, eu posso ler qualquer livro que eu não vou entender. Então não. Mas eu acho que esse é um erro, Henrique. Enquanto você estava falando isso, eu estava lembrando, né, da minha infância. Eu acho que esse é um erro das escolas, de querer colocar um livro muito denso. E foi um erro da professora também, né? Falar que você não leu. Exatamente. Coloca um livro muito denso para uma turma que não tem maturidade de entendimento para aquele nível de livro. Porque uma coisa é quantos livros a gente vê super importantes, né, da literatura brasileira, que provavelmente a gente deveria ler esses livros, por exemplo, no colegial. No ensino médio, quer dizer, colegial não, nossa, muito velho. No ensino médio, e, por exemplo, passavam pra gente ler na 5ª, 6ª série, onde você
você está começando a ter o gosto por leitura. Eu confesso que por muitos anos, mesmo eu gostando de livro, mesmo eu gostando de ir numa livraria, eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de ter o livro físico, né? Que nem eu uso o Kindle hoje em dia pela praticidade, mas eu ainda gosto de, sabe, anotar no livro, de fazer marcações, de rabiscar, um monte de coisa. Mas eu lembro que por muitos anos eu deixei esse gosto de lado, porque na minha cabeça todos os livros que eu fosse ler ia ser naquele nível da escola, né? Aquele nível que eu não ia entender nada. E até hoje, se você pegar muitos livros antigos, você não vai entender. Por quê? Porque eram palavras diferentes. Eu fico pensando hoje, por exemplo, eu tiro meu chapéu para quem é advogado, para quem faz direito. Aí, porque cara, porque conseguir entender, ter uma boa interpretação de texto, não é para qualquer um. Não dá. Entendeu? Não dá. A pessoa tem que ser, sei lá, tem que se forçar muito para conseguir entender. E lembrar, o pior disso, tem que lembrar ainda de leis, né, de tudo. E por muito tempo eu deixei esse gosto de lado, até que eu comecei a voltar à leitura com os gibis da Turma da Mônica, né? Comecei a voltar com HQs, né? Eu até tenho umas HQs do Arqueiro Verde, né? Comecei a voltar àquela vontade de ler com Harry Potter, porque saiu o filme, eu já tinha comprado o livro. Então, eu queria saber o que ia acontecer. Eu não comprei todos os livros de uma vez. Eu fui conforme foi saindo o filme, aí eu li o livro, aí depois eu comprava outro livro porque eu queria saber, né? Hoje em dia, eu já percebo que eu deixei um pouco de lado esses livros mais assim, de romance, mais infantis, né? Infanto-juvenil, mais de histórias. E eu tô mais focada nos livros de desenvolvimento pessoal, que é o que eu sinto no momento que eu tô precisando. Entende? É engraçado porque tudo depende muito da época, né? Eu falei, o Carlos falou, você talvez não se sinta assim porque você não falou sobre isso. Você me interrompeu, grossa. Ah, você ia falar disso? Não, pode falar, tô brincando. Não, entendeu? Mas assim, muito depende da fase da nossa vida, a gente acaba escolhendo o livro que a gente vai ler. É igual referente a séries, né? Se hoje eu tô a fim de ver uma comédia, eu vou e vejo uma comédia. Né? Nesse momento da minha vida, eu tô seguindo mais pelo lado do desenvolvimento pessoal, né? Mais livros de psicologia, de vendas, de marketing. Então eu tô focada mais nisso. Mas também não significa que eu de vez em quando não falar, vou ler aqui meu Harry Potter para distrair um pouquinho mais, entendeu? Pegar um livro de romance. Mas aí os livros de romance eu vou pela capa, eu não vou tanto pelo conteúdo, entendeu? Você falou uma coisa sobre eu ser muito visual, e aí isso é claro, a gente vê nos quadrinhos, porque toda página tem um desenho, obviamente, mas uma coisa que eu consigo ler, que é livro mesmo, assim, que eu acho que a única coisa que me conecta com a leitura é biografia, principalmente de artistas de música. Eu tava vendo uma biografia do Anthony Kiedis, que é o vocalista do Red Hot Chili Peppers, e eventualmente tem lá ele contando uma parte da história da vida dele e tal, e aí isso é ilustrado com fotos, e aí eu gosto de ver isso, eu gosto de ficar lendo essas coisas. Eu acho que a única leitura de livro que eu consigo fazer é esse tipo, porque qualquer outra eu não vai... Mas biografia é legal também. É muito legal você conhecer a história, ainda mais se você é fã daquela pessoa. Né? Eu já gosto, quando eu vou ler biografias, eu gosto de ver de ex-atletas. Porque o ex-atleta, ele sempre tem uma história de superação, né? Ele sempre tem uma história de rotina, de motivação, e acaba entrando... Acho que desde a época da faculdade eu também lia muito biografia. De artista, assim, de cantor de rock, essas coisas eu nunca li, mas eu vou tentar. É tudo droga, putaria e, né? e briga. Então maravilhoso, acho que é por isso que eu não leio, porque não... É bom. Não, tipo assim, a história é a mesma. Parece que
a pessoa escolheu aquela profissão, tipo, ela está fardada a ter aquela história, já né? vem com starter pack de drogado, de transeiro. Ai, como pode, né? É um absurdo. Como pode? Carlos, você lê biografia além de outras de histórias fictícias? Você gosta de alguma? Você se conecta melhor com qual tipo de história? Essas biografias que, entre aspas, é tudo real? Ou com as fictícias? Fantasia, magias, dragões? Então, dentro dos 7, são 7 gêneros literários. Eu acho que são 7, gente. Espero Isso não é uma estar pergunta? falando Eu não... Não, eu tô meio Ele perdido pesquisou aqui. no Google agora. Não, eu tô meio perdido na minha certeza aqui. São 7, eu acho que 7 gêneros literários. Mas eu, assim, eu realmente, de fato, eu leio todos, assim, de romance a teatro de vanguarda, drama, poema, biografia. Biografia eu acho que nem entra como um gênero, ele é um subgênero, né? Mas eu gosto muito de todo tipo de literatura. Eu acho que todo tipo de literatura ela é válida, até mesmo essas mais escrachadas, essas, né? A gente tem aí vários exemplos de coisas que, digamos assim, entre muitas aspas, culturalmente nos oferecem pouco, mas eu acho que todo tipo de escrita ela é válida e ela é necessária para algum momento da nossa vida, nem que seja para virar uma piada para nós mesmos, nós estarmos lendo aquele livro, ou enfim, aqueles quadrinhos, ou seja o que for. Então, eu gosto muito, eu não tenho um gênero exato que me chame mais. Na minha infância e na minha adolescência, eu era muito atraído por essas histórias, principalmente pela ficção, né? Eu gostava muito já falei várias vezes aqui, as Crônicas de Nárnia, que é ainda a minha saga de livros preferida, Senhor dos Anéis. Depois veio Game of Thrones, ali do Martin, né, os livros que criam esse universo de Game of Thrones. Eu sempre gostei muito. Quando eu entrei na faculdade, que se transformou uma linguagem muito mais técnica, uma literatura muito mais técnica, o que eu usava, vez ou outra, para fuga, né, desse gênero, era justamente os quadrinhos, e aí eu li diversos tipos de quadrinhos. E na verdade, assim, os quadrinhos eles são coisas que revisitam a minha vida de tempos em tempos, né? Eu estava lembrando aqui quando o Henrique estava falando a respeito de Watchmen, que os quadrinhos na verdade foi a primeira coisa que eu li na minha vida, assim, lá quando eu comecei a ler, 6, 7 anos, sei lá com que idade eu comecei a ler, eu ficava à noite com os quadrinhos, com uma lanterna, lendo Turma da Mônica, e eu lia aqueles quadrinhos tipo clássicos lá dos anos 50, que é o Fantasma, aí os quadrinhos do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha, quadrinhos muito antigos, e eu gostava muito de ler, eu era muito viciado em quadrinhos nas HQs. Então, eu não tenho, assim, exatamente um gênero que me prenda mais. Eu tanto posso estar lendo uma ficção, quanto eu posso estar lendo um livro de autoajuda, vez ou outra, livros religiosos, de cunho religioso, que eu também gosto bastante de ler. Enfim, tem uma gama aí de livros que eu tenho nas minhas estantes aí que me oferecem uma vasta generalidade de livros aí. Mas algo que vocês falaram antes a respeito dos clássicos, né? Eu estava lembrando que um livro que eu li por causa da escola, e quanto isso é louco, assim, com 9 anos, eu tive que ler aqui, na escola, foi proposta a leitura de O Curtiço, que é um clássico brasileiro, do Aloysio de Azevedo. E ele é um livro muito denso, que acontecem muitas coisas pesadas. Ele é um livro que ele traz questões raciais, traz questões culturais, questões religiosas, morte, traição. E estava sendo ofertado para uma criança de 9 anos ter que ler, era uma atribuição, né? Então, talvez isso realmente seja um erro que se foi cometido, eu não sei como isso é hoje, né? Tentar fazer com que as crianças elas lessem livros tão densos de forma muito tenra, né? Com uma idade muito tenra.
Enfim, mas eu acabei não tendo esse mesmo efeito que você teve, Rico, de tipo me afastar, né? Isso acabou me atraindo mais a buscar entender o Curtiço. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi nada que estava escrito, mas eu fui lendo, e daí entrei em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Os Sertões, e fui indo durante a minha vida, e depois conheci a ficção, as ficções, né? Os mundos mágicos aí de Nárnia, do C.S. Lewis, o mundo criado por Tolkien e por Martin, e aí eu fui criando amor por isso também. Aproveitando, Carlos, você está lendo alguma coisa no momento? E se sim, qual livro você está lendo desses dias que estão se passando? Eu estou lendo um livro de um psicólogo que se chama Larry Crabb, e ele fala, especificamente, ele é um livro até de cunho tendido ao religioso também, que o nome é O Silêncio de Adão. Ele fala a respeito de uma característica masculina de se omitir em certas... que às vezes o homem ele tem uma tendência dentro de relacionamentos a fugir do diálogo, a fugir de falar, de expor seus sentimentos, de demonstrar. E isso eu acho que é algo que é muito marcado na minha vida, não só em relacionamentos amorosos, enfim, mas na minha vida toda, até mesmo na profissional, às vezes eu identifico isso. E é um livro que está me ajudando assim, a rever assim, algumas questões, né? Aprender a me posicionar, aprender a não me omitir, aprender a assumir as consequências de quem eu sou, né? E entendendo que eu preciso me demonstrar e que isso vai gerar consequências boas e ruins, e bom, isso faz parte da vida, né? Ninguém morre por causa disso, então, quer dizer, infelizmente tem pessoas que morrem. Às vezes morrem. Mas na vida comum não deveria acontecer, então eu preciso aprender a me posicionar e a demonstrar sem me omitir. Enfim, essa é a temática do livro, e eu tenho lido ele nos últimos dias. Gabi, você está lendo alguma coisa? Se não, você pretende ler o quê? Eu estou lendo, sim, um livro chamado A Montanha é Você, de uma autora chamada Brianna Wiest, eu acho que é assim que pronuncia, que fala muito sobre autossabotagem, sobre a gente tomar o controle da nossa vida, e que muitas vezes os problemas que a gente enfrenta praticamente é nossa culpa, né? A gente que se autossabota em tudo. Né? E assim, cada página literalmente tem sido um tapa na cara, sabe? Um atrás do outro, assim. Eu leio devagar justamente para conseguir absorver as informações, né? Porque tem coisa que às vezes eu falo, principalmente sobre procrastinação, né? Que muitas vezes você acha que procrastinação é uma coisa normal, né? Tipo, eu não vou fazer isso hoje porque tá de boa, né? Tipo, amanhã eu faço, mas não, você precisa fazer hoje, sabe assim? Se você quiser ter o resultado que você quer, você tem que fazer hoje, tipo, você não pode anular, porque quanto mais você enrola para fazer, mais você tá adiando os seus sonhos, e calha muito com o que eu tô vivendo hoje em dia, né? Principalmente essa questão da autossabotagem. E tá sendo bem interessante, e eu tô tentando ler também um pouco mais leve. Eu tô tentando ler alguns livros em inglês, e eu comecei com o Harry Potter, que é um livro que eu já conheço, né? E vamos ver aí se eu vou conseguir terminar, espero que sim. Que bom. E você, Henrique? O que você está lendo? Conte para nós. Eu sou uma vergonha, Gabi. Tá lendo resumo, né? Não. Eu tô para ler um quadrinho que eu ganhei da minha irmã no meu aniversário do ano passado. Nossa. Só que eu tenho feito tanta coisa esse ano que eu não parei pra ler esse quadrinho ainda. Ele chama O Rei de Amarelo. É do Darkseid. Só que assim, eu não posso nem falar sobre ele porque eu não sei do que ele nem se trata, porque eu nem abri pra ler ainda. E tipo, você nem pesquisou sobre o que é, não, né? Ela me deu porque ela sabe que eu gosto de quadrinhos. Ela não sabia o que me dar de aniversário. Ela foi lá e comprou e me entregou. E tá aqui parado, eu ainda não consegui abrir ele pra ler. Mas eu posso falar das últimas coisas que eu li, que são muito boas. Que também são livros da Darkseid, porque são quadrinhos que eu viciei nos quadrinhos deles. Caramba, que legal. Um dos últimos que eu li foi Serpentes, Palavras, Magias e Serpentes, que é o do Alan Moore,
que inclusive é o cara que criou o Watchmen, e ele é um misto de um quadrinho com um livro. Então, mais ou menos da metade pra frente, ele vira um livro mesmo, assim, de você ler. Só que você já tá tão envolvido ali nesse tema que você quer saber o final. Não é a mesma história, né? São 3 histórias praticamente dentro de uma, que são as palavras, magias e serpentes. Então, as 2 primeiras são meio que em formato de quadrinho, assim, e aí você chega no último, meio que vira um livro. Só que aí você quer ver qual que é o do último, né? Então você acaba lendo, mas não é uma leitura cansativa, é uma leitura gostosa, e você já tá adaptado àqueles personagens. Então você manda bala. Eu li também Silvestre, que também é um quadrinho, são todos quadrinhos, tá, pessoal? Que é a história, assim, do que acontece no silêncio de uma mata, de uma floresta, enquanto os caçadores estão ali dentro. Então, ele é bem violento, ele é bem gráfico, e é muito interessante porque é a violência do ser humano em cima da fauna. Mas a forma que isso é explorado e o plot twist que isso dá, menino, é surpreendente. E por último, um dos que eu ganhei no aniversário do ano retrasado, meu Deus, Henrique, também da minha irmã, é um quadrinho, chama Cartilagem. Só que ele é muito legal, Gabi, porque assim, ele quase não tem nada pra você ler. Como assim? É pra você observar as imagens. As imagens vão contando a história. Ah, tá. Não tem não tem balãozinho de texto. É muito raro, assim. Até tem páginas que são inteiras escritas assim, pra você ler. Entendi. Mas assim, a maioria das páginas é como se você estivesse assistindo imagens paradas, sabe? E criando os diálogos na sua cabeça. Na verdade, não tem nem muito diálogo pra você criar. Você vai ouvindo barulho, assim, porque... Ah, interessante, hein? É muito interessante. É a história... com vários sentidos. Exatamente, porque são irmãos gêmeos siameses, né? Então, eles nasceram grudados, que por conta da época que eles nasceram, eles são vistos como aberrações, assim, e tal. A medicina não entendia, a ciência não entendia o que eles eram. E aí eles são meio que caçados como monstros, assim, é um negócio muito pesado de você só ver a imagem, porque não precisa nem de texto, assim. É muito legal. Então peço desculpas pra minha irmã, mas o Rei de Amarelo em breve será lido. E se alguém souber o que ele significa, deixe nos comentários, porque eu não sei, eu ainda não abri. Depois eu te mando a foto da capa que você vai ver, a capa é bem bonita, você vai gostar. Tá bom, vou cobrar, hein? Pode cobrar, eu vou mandar. Acabando aqui eu já mando. Gabi, já que você tá toda cheia de gracinha aí, querendo falar e pirifi, qual que é o livro que não sai da sua cabeceira, Gabi? E se você tiver que convencer a ler ele, por que ele é interessante para que eu leia? Então, Henrique, é uma pergunta muito difícil, mas assim, o que eu diria tenha na sua cabeceira um livro que faça sentido para você. Eu acho muito difícil eu indicar um livro, né? Porque aquele livro ele vai fazer sentido para mim, para minha vida, no momento que eu tô vivendo ou no momento que eu já vivi, né? E eu acredito que cada um tem que ter o seu livro na cabeceira que faça sentido, né? Independente se for um livro de romance, um livro de ficção e até mesmo a Bíblia, você tem que aquilo tem que fazer sentido para você, né? E porque um livro de cabeceira nada mais é do que aquele livro que, pelo menos eu entendo dessa forma, aquele livro que você vai recorrer em algum momento, né? Um livro que você recorre talvez em vários momentos do seu dia ou da sua vida, mas é aquele livro onde você tem um fácil acesso. Então, tenha um livro que faça sentido para você, não porque alguém falou, né? Mas um livro que se conecte com você. Eu acho que é isso. Perfeito, Gabi. O Carlos, ele falou sobre bastante livros nacionais, né? Ele citou bastante livros nacionais que ele leu, principalmente durante o período de escola e tal. Algum desses livros nacionais é o que fica na sua cabeceira? Ou é outra coisa, Carlos? O que você tem de recomendação, assim, gente, é obrigatório vocês lerem isso, porque isso é muito bom. Então, eu tenho alguns livros que eu deixo assim perto, As Crônicas de Nárnia, obviamente, em especial O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro dentro da linha temporal, né, das Crônicas de Nárnia.
E aí, brasileiro, assim, dos que eu citei, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inclusive viralizou esses dias. Eu achei até curioso que, primeiro, uma americana, eu acho, eu não lembro se é uma americana, tá, gente? Mas é alguém de fora do Brasil. Ela tá fazendo um desafio em que ela tá lendo, não sei se a cada semana ou de quanto em quanto tempo, um livro de cada país. E ela chegou no Brasil e indicaram Memórias Póstumas de Brás Cubas para ela ler. E ela gravou um vídeo surtando, dizendo que ela não iria conseguir continuar o desafio depois de ter lido Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque simplesmente é o melhor livro que ela já leu na vida e que é de uma qualidade que ela acha que ela não vai conseguir encontrar em outros países. Então ela gravou elogiando a literatura brasileira, que muitas vezes por nós é tão maltratada, né? E também Memórias Póstumas de Brás Cubas viralizou esses dias por causa da dedicatória, né? Que é aquela frase: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. E aí o pessoal tava brincando com a questão do sotaque, porque Machado de Assis era carioca, então lendo com sotaque carioca, enfim. Eu tô contando isso, não tem nada a ver com a temática, mas é o livro que fica na minha cabeceira. Mas eu conheço por causa do meme, tá vendo? É. A menina Então, lendo, muito bom. Enfim, é isso, assim, eu acho que tem vários outros livros que eu tenho de cabeceira, os próprio Senhor dos Anéis, eu acho que são literaturas muito importantes, assim, e um que me fez chorar muito durante a minha pré-adolescência, e que é um dos livros, assim, que eu tenho mais apreço também, saiu o filme, mas o filme, para mim, não passa a complexidade desse livro, é O Menino do Pijama Listrado. Então aí, as indicações, eu vou indicar o de sempre, aquela história uma das poucas histórias que eu li que me aquecem o coração e que me deixam indignado ao mesmo tempo, que é o Watchmen. Eu acho que todas as histórias ali dentro, de todos os personagens, como tudo aquilo é contado, fazendo os paralelos com os super-heróis que a gente conhece da ficção, com os daqui da vida real, vamos dizer assim, são muito interessantes e cabem perfeitamente nos dias de hoje. Uma coisa que eu tenho sentido dificuldade nos últimos tempos é de me prender a personagens de livros de ficção, como eu me prendia na minha adolescência, na minha infância. E aí eu sempre entro num questionamento, se é porque eu envelheci e eu não tenho mais essa minha, digamos assim, esse lado infantil, criativo que eu tinha antes e que conseguia imaginar muito bem os personagens e pensar nos detalhes desses personagens e criar esse cenário mentalmente. E por causa de toda a conturbação que a vida adulta nos traz, isso acaba ficando muito enuviado na minha mente no momento em que eu tô lendo e eu não consigo ter essa mesma perspectiva, ou se é uma fase da minha vida, isso vai retornar depois. Mas, de fato, assim, hoje eu vejo que se eu paro para ler um livro de ficção, é tudo muito cru, assim, é o que está escrito e eu não consigo ficar imaginando e voar alto com a história como era antigamente. E aí eu não sei se funciona, principalmente com a Gabi, que talvez leia mais esse tipo de livro também, da mesma forma, se ela vê uma diferença do que era antes, ou se para ela não continua a mesma coisa, ou se ela passou por um momento que ela não conseguia criar isso enquanto lia e agora ela consegue de novo. Mas eu acho muito curioso, assim, eu me observei nos últimos tempos lendo e quanto tem sido difícil, ou talvez até por causa das telas, né, na forma como a gente tem sido exposto às mídias, isso tenha se corrompido na minha criatividade, na minha imaginatividade no momento em que eu estou lendo. Eu passo pela mesma coisa, Carlos, pela mesma coisa. Teve até uns anos atrás que eu tentei ler um livro que supostamente era o tipo de livro que eu lia, sei lá, no meu ensino médio e tal. Eu falei, vou tentar ler esse livro. E aí, conforme era um livro assim de romance, mas bem bobinho mesmo, que eu parei e fiz assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô achando muito idiota.
sabe assim? Mas eu acredito que é muito da nossa fase, né? Nós viramos adultos, então nossos interesses mudaram, né? E querendo ou não, a gente perdeu um pouco da imaginação que a gente tinha de quando a gente era mais novo, justamente porque agora a gente tem mais conhecimento do mundo, né? Não é qualquer coisa que a gente acredita com facilidade. Óbvio, se é algo que eu gosto muito, por exemplo, se é uma fantasia que eu gosto muito, você acaba entrando no universo porque já é algo de você. Mas que nem eu, que estava muito acostumada a ler livros de romance, se eu pego, por exemplo, um livro de romance que passa na escola ou na faculdade, para mim já não faz mais sentido, entendeu? Porque eu já passei dessa fase. Então eu falo, eu nem pego para ler, para ser bem real com vocês. Mas sabe o que você vai pegar para ler agora, Gabi? Os comentários. Exatamente. Então, o último podcast que nós fizemos... Um podcast tradicional, né? O podcast tradicional foi sobre o psicológico do fictício. Olha que tema, nome bonito. Aí chega aqui e a gente fala que não lê. Olha que dá na cabeça, né, Gabi? Pois é. Lohana já começou falando, Henrique, muito bom seu final de semana. Você jogou Jogo Mortal. Meus parabéns. Eu todo dia eu vejo. Eu não aguento a Lohana. Olha o que ela falou. Todo dia eu vejo os Jogos Mortal aqui na favela. Queria ver você achar legal se você vivesse aqui. Faz quanto tempo esse comentário? 3 meses. Eu não sei nem o que responder, Henrique. Olha, faz tanto tempo que eu comecei a pensar sobre o que ela tá falando. Aí eu lembrei que teve um período, um tempo atrás, que eu tava assistindo a franquia dos Jogos Mortais. Eu acho que é disso. Mortais, né? Eu acho que é disso aí. Sim. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tem mais um comentário. Pois é, né, Carlos? Lohana também falou que sabia que o nome da Ivy, na verdade, é Ivete. Tá? Você sabia por que perguntou? Não sei. Não! Não sei. Eu sei que ela tá falando aqui que achou o Carlos muito triste nesse podcast. Na verdade, nas imagens que a gente colocou. Carlos, você tava triste? Você lembra disso? A inteligência artificial me acha a tristeza do Divertidamente, provavelmente. Provavelmente, ela identificou o Carlos como o triste do grupo. A Gabi é a alegria, com certeza. Sim. E falando nisso, a Lohana ainda colocou, a Gabi, tudo que ela fala de amor, romance, ela acha o quê? Que ela é a Jennifer Lopez, por acaso? Infelizmente não, porque Jennifer Lopez está casada com o Ben Affleck, que era o nosso Batman. E eu acho ótimas referências da Lu. Jennifer Lopez, não. Mas ela era cantora, Jennifer Lopez, não era? Exatamente, eu não consigo cantar nada. Já começa por aí. Ai, meu Deus, mas eu queria fazer uns filmes, queria ser atriz para fazer uns filmes de romance. Quem nunca pensou em ser atriz para fazer filme de romance? Pelo menos na ficção, né, Gabi? Tem que dar certo. Né? Já que na vida real tá uma bosta. Como diz meu afilhado, bosta. Que isso, Gabi? Não pensa assim. Pois é. Ó, Carlos, Lohana também falou que acha que você não aguenta mais ouvir a gente. Que a sua voz tá meio xoxa, capeiga. Entendeu? Parece que você tá aqui obrigado. Eu sou o que normalmente mais falo no negócio. Não nem faz e ele tá obrigado sim. É que a gente não fala a real, mas ele tá obrigado. Ele tá preso, tem correntes no pé dele, lá na casa dele. Ele abriu mão já. Eu simplesmente vou no fluxo, assim. A gente vai. Tá bom. Tem podcast hoje? Beleza. Não tem? Tudo bem. É assim que tá funcionando. Mas em compensação, Lohana, ele fica todo dia me zoando no WhatsApp. Isso a gente não mostra. Merece? Mereço? Que isso? Merece ser mostrado? Não, melhor não. Eu acho que dá uma cadeia. Melhor não, senão foi o que a gente já falou. O Carlos iria ser preso pra sempre. Ia ser assim, mas tudo bem. Bom,
Continuando aqui, comentários dele, Caturrita. Caturrita falou pro Carlos, de repente 30, Carlos, tá velho, já tá na hora de se aposentar e deixar a nova geração entrar no CoffeeCast. Então vai ter que sair todo mundo, né? Porque já... Gente, eu tô tão velho que eu não faço ideia o que de repente 30 tem a ver comigo. Eu não Você lembro. falou que você ia fazer 30, que você tava neurótico, porque você ia fazer 30 anos. Pode ser. Então, provavelmente é isso aí. Cada vez se aproxima mais, Caturrita. Já pensou o CoffeeCast se transforma numa espécie de malhação que fica trocando o elenco? Misericórdia. Mas a gente ainda tá na idade pra fazer malhação, porque eram uns atores de 40 anos interpretando. Igual o Chaves. Imagina, meu Deus, não quero nem pensar nisso. Ó, a Caturrita também colocou que de vez em quando saem uns comentários inteligentes desse bico de papagaio aqui. Claro que não tão inteligente igual as falas do Carlos, porque até hoje ele tá pesquisando o que é nem eu sei falar, hermeneuticamente, que esses dias ele falou num podcast. Mas faz parte, não dá para querer tudo. Não, nesse a gente ganhou a palavra desdeixado. Ele vai ter coisas novas pra pesquisar. Ô, Caturrita, entenda. Tem palavras que o Carlos fala que só ele entende. Só ele e o pessoal do universo dele. Às vezes nem eu. Eu invento porque vocês acreditam. Falando disso. Você fizer isso no tribunal, dá problema, hein? A Gabi foi pesquisar ver se tem. Existe essa palavra mesmo. Ele é advogado, Gabi, te enganou. Desdeixado. Desdeixado. É porque a gente escuta mais desleixado, né? Ó, a Caturrita deixou aqui. Nossa, ele deixou um mega comentário que eu vou ler. Eu acho que a gente pode sim romantizar a vida e é até legal a gente quebrar essa dinâmica de que a vida normal, real, é legal e parar de reclamar tanto, porque enquanto a gente gasta tempo reclamando, a gente perde tempo de ver justamente o lado bom de tudo e viver os momentos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é nessa onda de positividade que muito influencer entra e começa a fingir viver a vida que não tem. Né? Aí ele falou que ele trabalha numa agência de publicidade e que já teve contatos com muitos desses influencers principalmente da região sudeste, ou seja, aqui perto de nós, né? São Paulo. Lindo Henrique, São Paulo. E a maioria deles esconde a vida real. Muitos, inclusive, trabalham CLT para complementar renda, mas isso, obviamente, não é nem exposto nas redes. Agora, babado, hein, gente? Olha, ele falou, tem um aí que vive divulgando jogo de tigrinho e etc. para os seguidores. Tem uns 3 milhões de seguidores, né? Alugou uma mansão e comprou um carrão. Tudo para mostrar para os seguidores onde ele chegou, como se tudo fosse dele. Nas redes, ele tira mais ou menos uns 6 mil reais por mês só, e nas escondidas trabalha como designer para tirar mais uns 5 mil reais por mês e conseguir com isso pagar o aluguel de 8 mil reais e a parcela de 3 mil do carro. Claro que ele ganha muita coisa de marcas que acreditam naquilo que ele mostra nas redes, dando viagem e altos rolês patrocinados para ele. Mas a questão é essa, a maioria dessa gente mostra uma verdadeira ficção e acabam conseguindo se vender para as marcas. Pesado, hein? É basicamente o papo que a gente estava tendo antes de começar esse podcast. Dá até para soltar uma versão pocket aí por quem não foi o Caturrita que escreveu isso, né? O Caturrita vê o quanto a gente pensa igual, tá vendo? Caturrita, resumindo, eles querem que eu faça a mesma coisa que esse cara. Eu já falei, Gabi, vai logo, Gabi. Né? Era pra ser digital influencer de sucesso, mas fica aí, não vou me vender, não vou mentir. Eu achei incrível o comentário do Caturrita, que ele começou como um livro de autoajuda, fazendo afirmações, dizendo que a gente tem que ver o lado positivo da vida. E depois de repente virou fofoca. Léo Dias. Fofocalizando. Mas nada mais justo. Eu acho que a gente tá aqui também, se a gente compartilha coisas da nossa vida nesse CoffeeCast, por que não os nossos ouvintes também compartilhar? Gente, denúncia, eu sei o nome desse digital influencer. Depois você conta no off. Tá bom. Eu tô curiosa, eu quero saber. Mas o que ele falou no começo é real, né? A gente passa tanto tempo reclamando
dos outros ou reclamando da vida é que a gente não valoriza o que a gente tem de bom na nossa vida. Que o simples é incrível, né? E muitas vezes a gente não dá valor para esse simples. E às vezes a gente valoriza mais o que tem na vida dos outros. Porque é óbvio. Você olha por exemplo, você olha para sua vida, você não tem um carro. Aí você olha para um cara que é influencer, que não faz merda nenhuma e tem um puta de um carrão. Acontece. A conta não fecha, entendeu? É isso, eu também entendo isso, porque é o que hoje a gente vive. Né? Muita gente ostentando o que não tem. Gabi tá brava. Tô brava, sabe por que eu tô brava? Porque as pessoas são cegas ao ponto de não enxergar isso. Mas eu já falei, exato, é por isso que você tem que fazer isso, pra você ter o carrão igual do influencer. Ô, Gabi, tu ia aceitar 50 mil pra divulgar Tigrinho? Nossa, que boa questão. 50 mil, top Pix? Com certeza, aê, passa agora. Aê. A gente tava divulgando o jogo da mãe e da filha aqui. Baixa aí, Henrique, baixa aí. Querendo me alienar. E o pior é pegar no ponto de desespero das pessoas. Porque as pessoas elas estão num ponto que elas estão tão desesperadas que elas veem essas pessoas que não têm fundamento nenhum na vida, em tudo, não são ninguém na vida e conseguem ganhar muito dinheiro na ilusão. Isso me deixa nervosa. As pessoas começaram a fazer um desabafo. Sim. Henrique, a gente tem que ser crítico em quem a gente segue, a gente tem que ser crítico no que a gente consome. O detalhe é que ela acabou de dizer que aceitava 50 mil reais pra divulgar. Eu aceitava, mas quem falou que eu ia divulgar? Ela ia dar um golpe no Tigrinho. Eu ia dar Olha, tá piorando, Gabi, melhor você continuar. O golpe tá aí, cai quem quer. É isso. Bom, agora vamos lá. Pra gente finalizar agora, tem os comentários do Puruquinho. Puruquinho falou, tô sabendo, tem aqui em casa. Não sei o que ele falou, porque ele colocou até a minutagem pra gente saber, mas tô com preguiça de ver. Né? Mas ele falou, sabia que tem uma vela RGB? Mais tarde vou mandar pro Redondo no Zap. E ele te mandou, Henrique? Acho que a gente tava falando das conexões, não é? De, tipo, ter Alexa, as luzes. Olha, até eu acho que era isso. Porque eu não recebi absolutamente nada. Puruquinho, faz 3 meses que você falou isso e você não mandou pro Henrique. Pra Como mim, assim? isso aí soa como mentira. Basicamente. Ai, caramba. Ó, Puruquinho também falou. Ver as viagens pelo mundo do Carlinhos, praticamente um país novo por semana. Ele viaja pra caramba, né? Ô, Henrique. Não queria falar nada, não. Mas ele é O Carlos, ele é o velho da lancha. Só que na verdade é o novo da lancha. Eu acho engraçadíssimo, que é tipo assim, trabalho 15 dias, folgo 20. Não é? Olha, viajar só se for na maionese, porque... Eu não sei aonde por fim tá vendo essas viagens todas. Entra no clima, Carlos. Pelo menos uma vez. Fala que você viaja toda semana. Cada semana você está num país diferente. Gabi, desculpa. Fala que você entra no Google. Não, no momento só em francês. Que eu tô aqui para as Olimpíadas de Paris, né? Então. Oui. Ratatouille. Croissant. Olha, esses 3 meses sem gravar não podem acontecer de novo. Só vai acumulando, né? É um problema. Ai, caramba. Mas então, gente, finalizando, né? Finalizamos os comentários de 3 meses atrás. E foram esses. Não, mas é sempre bom ler, né? Tipo assim, faz 3 meses, mas assim, mostra que a gente não ficou esquecido. Aconteceram coisas que tem um comentário aqui importante. Lohana perguntou, o que é cavusca, Gabi? É importante você responder. Responde aí, Gabi. Você nunca viu Escavusca? Não era Escavusca que era propaganda, acho que de uma cerveja? Da NET? Da NET, Escavusca.
Nossa, gente, é verdade. Mas por que isso tá nos comentários? Era um comercial da NET Mas de por que isso foi parar nos 2018, acho. comentários do podcast? Pois é, porque é interessante, é importante esse comentário. Meu Deus, a Lohana, Lohana, meu nome é Gabi de verdade, tá? Não é Beatriz. Aqueles comentários super aleatórios que veio. Bom, gente, é isso. Finalizamos os comentários dessa semana e realmente não podemos ficar 3 meses sem gravar. A gente fica meio lelé das ideias. Gabi, você já fez sua despedida para os nossos ouvintes? Ah, gente, queria agradecer mais Isso. uma vez. Faz depois bonito, de 3 Gabi. meses. 3 meses, você aparece quando Vocês aparece, ficaram faz isso. aguardando esse podcast maravilhoso que muda a vida de vocês a cada episódio. Muito obrigado mesmo, de coração, por vocês terem permanecido aqui. Tá Eu tô bom, falando Gabi, sério, Carlos. Ô, Carlos, quando você tinha que mutar, você não muta. Sem graça. Agora vai deixar assim. Bom, gente, mas é isso. Espero que a gente volte a gravar mais vezes. A vida anda muito corrida e não é por mal, tá? Um beijo, deixem os comentários. Comentem aí o que vocês quiserem sobre o livro favorito da vida de vocês, que próximo episódio nós iremos ler com certeza. Um beijo. Carlos, se despeça aí dos nossos ouvintes, fica à vontade. E seja mais sucinto que a Gabi, porque do nada vai ser Meu louca. Deus! Deixa eu me despedir em paz, meu Deus. Não, eu quero falar uma coisa bem séria, assim, eu sempre fui muito comprometido, né, com esse lado profissional e com a seriedade, né, eu sempre enfrentei isso daqui com muita seriedade, né, mentira. Pessoas que estão nos ouvindo, então, assim, Temos horários. Eu não vou ser a pessoa que divulga Tigrinho e que ilude vocês dizendo que vai ter podcast com mais frequência. Eu não vou falar isso aqui, porque assim, bem na realidade... Mas vai, gente, tenha fé. Então assim, curtam, comentem e joguem pro universo. Algum momento volta. Quando? Não sabemos, mas eu não vou fazer essa promessa, então aguardem, pessoal. Um beijo e até a próxima vida, quem sabe. Tava nos nossos planos de ser mais rápido. O destino não deixou. Depois a preguiça não deixou. Depois a Gabi que nos proibiu. Finalmente agora ela deixou. Então assim, tá na mão dela, pessoal. Qualquer coisa vocês cobrem ela. Mas até aqui, muito obrigado por ter nos ouvido. É importante o like, é importante o comentário. Porque o CoffeeCast, ele funciona meio assim, xoxo, capenga, mas ele funciona. E quando funciona, eu acho que é muito bom. A conversa foi muito válida. Então até a próxima. Beijo e tchau. Muito obrigado. Tchau! O Carlos é safado, né? Fala de mim do Tigrinho, mas quem que tá divulgando aplicativo para ver todos os streams de graça no grupo? Hein? Eu acabei de ver, assim, aí fui ler agora. Falei, nossa, do nada ele tá mandando um. Pois é. O pior de tudo é que eu pago aqueles streams e eu tô ajudando. Pois é, e divulga aí, né?